garrafa. Eu não quero jogar fora. Ela ficou linda. Viu como é fácil reutilizar? Às vezes, só precisa de um pouquinho de imaginação para gerar menos resíduo. Nesse caso, a Juliana mandou super bem. É que eu vi o episódio anterior e já estou ficando mais ligada. Só vai ter um problema. Esse suco estava na promoção e eu comprei 10 garrafas. Isso aqui vai virar uma floricultura. O que é que eu vou fazer com tanta garrafa? Posso pôr na reciclagem? Vidro é um material super reciclável. O problema é que não fazem isso. Sabe por quê? Vem comigo que eu te explico. Quer entender um dos maiores problemas na reciclagem do vidro? É só comparar essa garrafa de vidro com essa aqui de plástico. O vidro, ele é bem mais pesado e isso atrapalha no transporte. Pensa, por exemplo, várias dessas garrafas de vidro na caçamba de um caminhão. Ele vai precisar de muito mais combustível para carregar a mesma quantidade que ele levaria em plástico. Então é mais carbono lançado na atmosfera. E é mais caro, né? Por isso que não tem o mesmo interesse econômico. E reciclagem é assim, gente, eu já falei isso no episódio passado. Tem que dar retorno financeiro, senão é difícil de acontecer em larga escala. Só para vocês terem uma noção, os últimos dados que a gente encontrou sobre a reciclagem do vidro no Brasil são de 2016. E na época, só 40% desse material era reciclado. Será que mudou muito esse número desde então? A reciclagem no Brasil precisa de muita conscientização, muita quebra de paradigma e de mudar essa concepção do consumidor de só consumir e não se preocupar com o retorno das embalagens que consome, né? Então, primeiro, acho que a gente tem que reduzir o que a gente consome de embalagem e, no segundo momento, buscar destinar de maneira ecologicamente correta as embalagens. Então, o vidro é um material de baixo valor agregado, então a gente precisa que o consumidor, assim que consumir a sua bebida, que procure um ponto de entrega voluntária para que descarte a sua embalagem de forma ecologicamente correta. Aqui para o Rio mesmo, temos 2 indústrias que reciclam o vidro. Agora, outros vidros, como foi citado, que não conseguimos encaminhar para reciclagem, para arte ou até mesmo para um reuso. E essas são informações do Rio de Janeiro, né? É bom cada um pesquisar aí como é que é na sua região. Essa dica eu já dei pro plástico, mas na verdade ela vale para tudo que for reciclado. Lave bem. É só enxaguar e deixar secar. Não tem segredo. Só para lembrar que a gente tem um material super bacana no link aqui na descrição do vídeo. Baixa lá e dá uma olhada, tem muita coisa boa para acompanhar enquanto você assiste aqui com a gente. Muitas vezes a gente descarta o vidro porque ele quebrou. Então sempre lembre de quem vai manusear esse vidro depois que você descartar. Embrulhe em papel de jornal ou coloque numa caixa de papelão. Eu ainda costumo escrever com uma letra bem grande, vidro quebrado. Isso é importante para a segurança de quem for recolher o vidro. A tomada de consciência, né, aparece desde a mudança de hábito, justamente quando eu trago para cá o meu resíduo. Trazendo para cá, estou mostrando para todo mundo que todos devem fazer. E por que devem fazer isso? Por que devem colaborar, não só com o meio ambiente, com as pessoas que trabalham e quais são as consequências desse trabalho. Cidades interioranas, por exemplo, que você não tem, às vezes, nem a disponibilidade de fazer uma segregação do lixo, e você tem áreas em abundância, você não vai ter essa consciência porque eles acham que lá não vão ser afetados com isso. Talvez a próxima geração já tenha um pouco mais de consciência e a outra geração talvez já venha com esse conceito definido. Mon Dieu! Eu já tinha reparado particularmente que a reciclagem é algo incrível, mas que envolve uma cadeia tão complexa de logística que não pode ser a única solução. E é por isso que eu comecei a usar esses vidrinhos maravilhosos reutilizados para os meus famosos olhinhos de massagem, que vêm em diversos aromas, são todos orgânicos. Não estou fazendo propaganda. Ah, não. Não, pardon. Não, pardon. E o vidro é uma boa alternativa para o plástico porque ele pode ser reutilizado de várias formas. Ele pode ser reciclado para sempre e ele não solta nenhuma química nas bebidas ou nos alimentos. Dá para usar os potinhos de vidro para fazer compras a granel e para guardar comida na geladeira. Pesquisa aí se as marcas que você consome já aderiram e se não, aproveita para dar essa sugestão. O único problema do vidro, como a gente vai ver, é que a reciclagem dele é bem complicada.
Por isso que é importante não se esquecer que o principal, seja qual material for, é reduzir. Se a gente consome menos embalagens, seja do tipo que for, a gente vai ter menos resíduo para ter que se preocupar depois do consumo. Eu já estou convencida. A próxima vez que eu for à feira, eu vou comprar um montão de fruta para fazer suco em casa e não ter que comprar garrafa. Mas assim, cá para nós, o que eu não consegui evitar, como eu faço? Preste bem atenção no tipo de vidro também. No caso das lâmpadas fluorescentes, guarde os restos com cuidado, porque algumas delas são feitas com materiais tóxicos, como chumbo ou mercúrio. Muitas lojas de material de construção fazem a coleta das lâmpadas, vale a pena procurar. A mesma coisa vale para frascos de remédio, que também podem ser recolhidos nas farmácias, que possuem pontos de descarte. Para-brisas e vidros de janelas são seguros, mas são feitos de materiais diferentes. Aí o melhor mesmo é levar direto num posto de coleta da sua prefeitura ou numa cooperativa perto de casa. Legal a gente falar que todos os tipos de vidros são recicláveis, então, além das embalagens de vidro, os vidros planos de casa, de janela, os vidros de carro, os vidros automotivos são reciclados, os vidros temperados, os vidros de lâmpada depois que eles são descontaminados. Então, o vidro, a gente consegue dar um destino ecologicamente correto para todo tipo de vidro. Mas se o vidro tem tanto potencial assim, me diz, o que a gente tem que fazer para reciclar mais? A logística reversa do vidro ainda é bem incipiente, né? Ainda é viável somente nos grandes centros. Hoje acontece muito timidamente, porque o percentual de vidro reciclado pós-consumo ainda é bastante baixo. E realmente é um material perigoso de trabalhar, tanto que a Conlub já fez várias campanhas, né, por conta até do próprio Gari, que coleta o resíduo dos domicílios, sempre lembrar a população que o vidro, quando quebrado, tem que ser embrulhado no jornal ou dentro de uma caixa. A gente já viu até bilhetes de morador dizendo aqui tem vidro, cuidado, Gari e tal. Quando chega aqui na cooperativa, ele chega muito quebrado no caminhão e a manipulação dele é muito difícil. E além de ser um material mais pesado, possui muita impureza. Rótulos, anéis de metal, é um material que a própria indústria paga muito barato. Ela compra esse material da cooperativa muito barato, de 6 a 10 centavos. E quando realmente muito limpo ou em grande quantidade, paga até 20 centavos. Só para fazer uma comparação, uma latinha, mais de R$3, o quilo, né? Mais de R$3 o quilo. Um PET gira em torno de R$2,50 para cima. A própria indústria não dá o devido valor desse material para absorver ele na cadeia de reciclagem. Não é possível o poder público pagar mais para jogar fora essa matéria-prima do que a indústria da reciclagem para reciclar essa embalagem. Então, é preciso pegar esse dinheiro, de vez de pagar para jogar fora, dar incentivo para a indústria e valorizar mais essa matéria-prima para fazer a reciclagem dessas embalagens no Brasil. Lembra que no episódio anterior a gente falou da Política Nacional de Resíduos Sólidos? E de como o poder público não está muito interessado em fazer reciclagem? No caso do vidro, isso fica ainda mais transparente. Se o vidro pode ser reciclado inúmeras vezes e existe tecnologia para isso, cadê o governo nesse rolê? O principal desafio é tornar o sistema viável economicamente e que a sociedade enxergue naquele material um valor. O principal desafio é realmente fazer com que o sistema funcione como um todo. Eu tenho a sociedade que reconhece o valor e faz o descarte correto. Eu tenho a iniciativa privada que se responsabiliza pela transformação desse material descartado em novas embalagens ou novos produtos. E eu tenho uma legislação que, de certa forma, impõe limites a essa economia linear e faz com que, enfim, aquelas embalagens ou aquele outro produto precisa efetivamente ser reaproveitado depois do seu uso. A sociedade ela precisa, de certa forma, mudar um pouco essa mentalidade de que pode se jogar fora o resíduo. Primeiro porque não existe jogar fora. A gente só tem um planeta, a gente vive nele, mas também precisam se criar sistemas que eles sejam economicamente viáveis. Vou dar o exemplo do papel. Muitas pessoas pensam, pô, o papel reciclado é mais caro. Mas por quê? Porque esse papel, apesar de ser reciclado, ele já foi tributado e quando nós reciclamos ele volta a ser tributado novamente, mas sem direito ao crédito presumido. E isso faz com que essa carga tributária fique pior do que quem explora a matéria-prima do meio ambiente, quem corta uma árvore. Então a bitributação, além de ela ser injusta, ela vem acumulada e não deixa você se creditar
E isso é até inconstitucional, acaba incentivando a informalidade. Hoje o comércio informal dessa cadeia produtiva é imenso, para não falar quase na sua totalidade. Bom, existem várias formas da gente desenhar uma legislação de forma a incentivar a economia dos produtos reciclados, né? A gente pode, por exemplo, taxar aterros sanitários no recebimento de materiais reciclados, a gente pode dar incentivo para as indústrias que vão consumir os materiais reciclados, mas se não houver incentivos econômicos para a cadeia, dificilmente a gente vai conseguir aumentar os níveis de reciclagem. Então a gente precisa desenhar uma legislação específica para o material reciclado no Brasil. Por isso é tão importante buscar soluções que envolvam a todos: governos, empresas e sociedade civil. Olha que legal, em 2019, o Menos um Lixo foi convidado pela administração da ilha de Fernando de Noronha para contribuir para o desenvolvimento do decreto Noronha Plástico Zero e para a criação e implementação de um programa de educação ambiental. Desde abril de 2019, não se pode mais entrar, usar nem comercializar plástico descartável. Mas o vidro também recebeu seu espaço de cuidado, já que é um resíduo super pesado e caro para transportar para o continente. Agora todo vidro por lá vira areia e material para a construção civil da ilha. Noronha é um caso incrível de união entre poder público, indústria e comunidade. E como o poder do indivíduo é capaz de mudar a legislação e o comportamento. Por um lado, o poder público ele precisa criar a estrutura para que a gente consiga reaproveitar os materiais, né? A tal da coleta seletiva. Né? A maior parte dos municípios brasileiros ainda não tem essa coleta seletiva e, ao mesmo tempo, a sociedade precisa fazer a sua parte, descartando corretamente e também, de certa forma, tendo a consciência da importância que ele ou ela tem toda vez que você faz uma decisão de consumo. Quando você está consumindo material que é difícil reciclar, que ele é difícil de você reutilizar, você, na verdade, está tomando uma decisão de poluir o meio ambiente. Essa consciência ela precisa existir. E, por outro lado, a iniciativa privada tem um papel fundamental de pegar esse material que é coletado através da iniciativa da coleta seletiva e reinserir ele de volta na cadeia produtiva. Em termos ambientais, o vidro só tem benefícios quando é reutilizado como matéria-prima, né? Quando o caco de vidro é reinserido no processo. Então, na fabricação de um vidro novo, se você inserir 1 quilo de caco de vidro, você vai ter 1 quilo de vidro novo no processo de fabricação. Além disso, você vai economizar energia, você vai economizar água, vai deixar de emitir CO2, além de gerar economicamente, incentivar a cadeia de reciclagem, a cadeia de transporte. Então, só tem benefícios na reutilização do vidro como material reciclado. É só você pegar os que for, o que você for usando, o que é reciclado, você vai guardando, né? Juntando no canto, no saquinho. Quando passar alguém que recicla, você pode também, se você quiser ir vender, no depósito, você pode ir vender no ferro velho, né? Que diz, né? Ou doar para alguém, como eu faço. Eu dou. Do jeito que eu recebo doação aqui no meu trabalho, eu também dou o meu para alguém. O que a gente mais precisa fazer é mudar a nossa mentalidade. Separar o lixo em casa, ver se tem coleta perto de você, seja da prefeitura, seja da cooperativa, e tem que pegar no pé das marcas sim. A gente precisa sempre ficar de olho, ver se as empresas têm logística reversa, mas não sem antes perguntar bastante e garantir a transparência do processo. Entender o cenário completo é o passo mais importante de todos. A transformação acontece quando ela vem de dentro para fora. O meu lixo é um problema seu. E o seu lixo é um problema meu. Já dizia a raposa no Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, usas ou compras. É verdade. E por enquanto a gente tem que usar a imaginação para reutilizar e reduzir nosso consumo, não é mesmo? Agora, com licença, que eu estou aqui estudando no site do Menos um Lixo formas criativas de reutilizar o vidro. Adiós! Pode desligar. Esse é um desafio que eu deixo para vocês que estão assistindo a gente. Posta uma foto com a hashtag Destino Correto e marca a gente nas redes sociais com as ideias que você teve. Assim você ajuda outras pessoas a repensarem também. E fica de olho nessa playlist com alguns vídeos para você assistir enquanto espera o próximo episódio. Até lá você pode acompanhar o @menosumlixo nas redes
e estudar pela trilha de aprendizado que a gente reservou para você. Vai ficar tudo na descrição e semana que vem a gente está de volta. Mas antes, lembra de compartilhar esse vídeo com aqueles migs que estão precisando entrar no rolê. Um beijo e até a próxima!